Richard Wagner. Você deu uma tremidinha ao ouvir esse nome? Pois hoje nós vamos conversar sobre o homem e o compositor por trás de óperas revolucionárias como o ciclo de óperas Der Ring des Nibelungen e óperas como Tannhäuser, Tristan und Isolde. Nós vamos explorar sua jornada tumultuada, desde as influências culturais e familiares até seus envolvimentos políticos e a criação daquilo que ele chamou de drama musical total. Deixando de lado o medo, nós vamos discutir sobre esse que é indiscutivelmente um dos compositores mais influentes e polêmicos de todos os tempos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas Speck, esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Gente, deixa eu explicar para vocês. Esse episódio, geralmente, ele sairia exclusivo para mecenas. Mas de tempos em tempos, a partir de agora, eu vou disponibilizar algum desses episódios que seria exclusivo para mecenas para todo mundo, para que as pessoas possam ter um gostinho de como são os episódios disponibilizados apenas aos mecenas lá na plataforma Orelo. A Orelo é a nossa casinha, é a nossa plataforma, a gente se encontra por lá saem todos os episódios que eu gravo e também os episódios exclusivos para os mecenas. Os mecenas, você sabe, são patronos das artes, né? Então é assim que eu chamo os nossos patrocinadores que contribuem financeiramente com esse projeto. Quero aqui aproveitar para agradecer aos nossos 3 principais mecenas, o Bruno Costa, o Marcos Lima e a Tati Helene. Queridos, muito obrigado. Vocês têm me ajudado a levar esse projeto para frente. E se você quiser se tornar um patrocinador, um mecenas, é muito fácil, é só entrar no site. É mais fácil pelo site do que pelo aplicativo, tá, gente? É só entrar no site ou no aplicativo da Aurelo e procurar por Entre Notas e Dramas que você nos encontra. Quase toda semana sai um episódio em todas as redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, no Spotify, com o tema, né? Com uma ópera da semana, ou nesse caso um compositor da semana. E esse episódio disponível para todo mundo é um episódio curtinho e lá no Orelo sai um episódio longo. Então, este episódio em específico está sendo aberto para todos. O próximo compositor que falarei estará disponível nessa questão, tá? Um vídeo curtinho para todo mundo e esse episódio grandão apenas para os mecenas. Peço desculpas de antemão porque a minha voz não está boa. Afinal, estou saindo da maior faringite que já tive na minha vida. Faringite, não sei. Fiquei afônico, completamente afônico por vários dias e a minha voz ainda está voltando. Então é possível que ela suma um pouquinho no decorrer desse episódio. A gente vai tentar ver até onde vai, tá? Quero deixar aqui registrado que eu estou usando 2 autores fundamentais como base do texto para a gente discutir aqui. E quando eu falo que eu estou usando porções do texto deles, tá? Então, quero deixar aqui bem frisado que o primeiro texto é um texto do Derek Cook. Ele era um músico britânico. Ele nasceu em 1919, faleceu em 1976. Ele era musicólogo, radialista e especialista no trabalho do Gustav Mahler. Inclusive, ele foi a pessoa que foi capaz de terminar a sua 10ª sinfonia, que o compositor deixou incompleta. Durante os últimos anos da sua vida, ele se dedicou especificamente num trabalho de larga escala sobre a tetralogia do Wagner, Der Ring des Nibelungen. Só que ele faleceu antes de completar. Então, teve um texto muito bacana chamado I Saw the World End. E eu estou me baseando um pouco neste trabalho para fazer esse episódio. O outro texto é um texto brasileiríssimo, super importante. Eu não conhecia, acabei conhecendo por uma coincidência e já virei fã, assim, achei maravilhoso, que é um texto da Amanda Ribeiro Coutinho. É uma dissertação de mestrado chamada Richard Wagner, compositor, escritor e nacionalista, o projeto de construção de uma obra de arte alemã, 1834-1871, apresentado para a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, em 2019. Gente, esse texto está disponível na internet e é maravilhoso. Então, praticamente o que eu fiz aqui foi fazer uma misturinha desses 2 textos. Adicionei alguns comentários, obviamente, que são meus, e alguns outros autores, mas eu estou usando como base esses 2 autores, tá? Deixo claro para vocês, dou os créditos e peço que vocês prestigiem os autores.
Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o Richard Wagner. Quem tem medo de Richard Wagner? O Richard Wagner nasceu em 22 de maio de 1813, em Leipzig, na Alemanha, a mesma cidade que nos deu Bach e Goethe. Ele faleceu em 13 de fevereiro de 1883, em Veneza, na Itália. Ele foi um compositor e teórico alemão cujas óperas e música tiveram um impacto revolucionário na música ocidental. A gente vai ver o quanto que foi revolucionário, tá? Ele é considerado tanto revolucionário pelas suas inovações, quanto pelas reações que provocaram, que nem sempre eram boas. Então, entre as suas óperas mais importantes estão Der Fliegende Holländer, de 1843, a gente já tem um vídeo bem bacana sobre essa ópera. Tannhäuser, de 45, Lohengrin, de 50, Tristan und Isolde, de 1865, Parsifal, de 1882, e a monumental tetralogia Der Ring des Nibelungen, que foi escrita aí no decorrer de 26 anos, entre 1848 e 1874. Na minha cabeça, eu sempre esqueço que o Wagner foi contemporâneo do Napoleão. E aí, quando eu vejo, assim, escritas as datas, eu fico, puxa, é verdade, né? Quase 10 anos aí de contemporaneidade, né? Mas a gente vê que era um período muito difícil, um período entre guerras, né? Todas as guerras da libertação. O que é a Alemanha, né? Faz parte do Império da Prússia, não vai ser... Então, foi um período bastante conturbado e que resultou também num sentimento... despertou, na verdade, um sentimento nacionalista que influenciou o movimento do romantismo, que primeiro estava ligado às línguas românicas, né? Mas que depois foi completamente absorvido pela Alemanha nesse movimento do Sturm und Drang, né? Tempestade e ímpeto. Então, esse forte sentimento das artes, de ter uma arte nacionalista alemã, era parte desse período. E o Wagner cresceu num ambiente muito rico em produção cultural e intelectual, e ele demonstrou interesse artístico desde muito cedo. O pai do Wagner faleceu quando o Wagner tinha apenas alguns meses, e aí a família sofreu um perrengue, né? Ficaram se mudando e tudo mais, e a sua mãe casou novamente, até que eles se estabeleceram em Dresden, com o ator Ludwig Gaia, de 1779, e ele faleceu em 1821. O Gaia se tornou uma figura artística importante para o Wagner. O Wagner até dizia que ele que era o seu verdadeiro pai, né? A gente não sabe, não é possível fazer DNA, mas ele dizia, né, que era o Gaia, que era o seu pai de verdade. Agora, aquela história, o pai é quem cria, ou se era mesmo, escândalo de família, não sabemos. Mas em 1826, a família do Wagner retornou para Dresden. Lembra que eu falei que eles se mudavam, né? E aí ele se aproximou muito do seu tio, Adolf Wagner, que era um erudito nas áreas da literatura, história, filologia. E o Adolf despertou no jovem Richard um profundo interesse pelos gregos e por Shakespeare, que foram temas que influenciaram os seus escritos primeiros e, na verdade, influenciaram toda a sua vida, né? Mas durante essa época, o Wagner já se dedicava à composição. Em 1828, ele finalizou a sua primeira obra, Loibald, embora apenas o texto tenha sobrevivido. Inclusive, existem montagens. O texto é bem fraquinho, né? Inclusive, o Theodor Adorno dizia... Não, isso é só um exercício, não é nada para ser levado em consideração. É só para fazer um exercício de ato 1, ato 2, botar a lista dos personagens dramáticos, enfim, né? Temos essa questão com Loibald. Não é uma obra a ser levada em consideração. A gente já vai falar da primeira obra que requer nossa atenção. Então, nesse período, ele começou a estudar a teoria da composição e harmonia com Christian Müller, que ele viveu de 1800 até 1863, e o Müller foi um importante compositor e regente local. O Beethoven teve uma forte influência sobre ele, especialmente com a Quinta e a Nona Sinfonia, cujas partituras ele copiava minuciosamente como exercício. Algumas pessoas falam, inclusive, que ele copiava as linhas de cada instrumento com uma cor diferente. E essa talvez tenha sido a sua maior escola musical, copiar a partitura desse grande mestre, Beethoven.
Na década de 1830, o Wagner começou a escrever óperas e se dedicar profissionalmente à música, coincidindo com a ascensão de grandes virtuosos como o Paganini e o Liszt. Guarde esse nome porque falaremos mais sobre Liszt. No entanto, ele ainda não era reconhecido pelas suas composições, ele estava apenas iniciando a sua carreira como regente e diretor artístico em pequenos teatros. Então, a sua formação artística e teatral nos primeiros anos foi uma influência muito forte, muito importante. Tanto é que várias das suas irmãs se tornaram ou cantoras de ópera ou atrizes, que no fim é a mesma coisa, né? Impulsivo e voluntarioso, ele foi um estudante negligente. Ele não gostava de estudar sentadinho com a bunda, mas ele era frequentemente visto em concertos. E ele foi autodidata em piano e composição. Ele lia avidamente Shakespeare, Goethe e Schiller. Que mais que ele precisa, né, gente? Ele se matriculou na Universidade de Leipzig, mas como ele não completou a educação preparatória, ele ficou como um subaluno, assim. Não era um aluno oficial, ele era um subaluno. Eu acho que seria o que hoje a gente fala como aluno ouvinte, né? Embora ele vivesse de forma desregrada, a sua vida inteira foi assim, ele se dedicou seriamente à composição. Pasme você que ele passou apenas 6 meses estudando bonitinho com o Theodor Weinlich, que era cantor da Thomasschule, mas a sua verdadeira formação veio desse estudo pessoal da partitura dos grandes mestres, especialmente o Beethoven, né, como eu falei para vocês. Em 1833, teve um marco que foi a sua sinfonia em dó maior, que foi executada nos concertos do Gewandhaus de Leipzig, e a partir daí as pessoas começaram a dar mais atenção ao Wagner. A partir daí ele começou a entrar no mercado de trabalho da ópera, por assim dizer, né? Ele se tornou um coach ali de ópera em Würzburg e ele compôs a sua primeira ópera, Die Feen, As Fadas, baseada no conto do Carlo Gozzi. Essa ópera é bastante ruim, mas olha como é importante a gente estudar as obras completas de um compositor, né? Eu falei isso sobre Stifélio, do Verdi, que é uma ópera muito menor, né, do Verdi, uma ópera que nunca foi bem recebida, foi requentada, mas tem uma coisa muito importante ali, assista ao meu episódio anterior para você entender. E aqui também, Die Feen é uma ópera que não é importante, assim, do Wagner, né? Ela não tem muita atenção, mas tem coisas muito interessantes ali que ajudam a entender quem o Wagner era como compositor. Inclusive, sabe, a Marcha das Valquírias, a Cavalgada das Valquírias? Pois então, tem um trecho nessa ópera que lembra muito, que dá pra ver que saiu da mesma cabeça, né, do que o compositor das Valquírias, aqui já em Die Feen. Então, vale a pena a gente sempre estudar as obras completas do compositor. Bom, ele não conseguiu vender a ideia da ópera, foi incapaz de produzir, e aí ele se mudou, tanto que a ópera só foi estreada muito tempo depois, muito tempo, quase no final do século XIX, em Munique, nada a ver com o nosso momento aqui agora. Mas então, ele acabou indo para a região que hoje é a Alta Saxônia, e aí lá ele se apaixonou pela atriz Wilhelmina Plana, que ele chamava de Mina Plana, e ele se casou com ela em 1836. A sua primeira ópera encenada foi, na verdade, então, Das Liebesverbot, A Proibição do Amor, que é baseada em Measure by Measure, do Shakespeare. Essa ópera, então, ela foi estreada em Magdeburg, em 1836, ainda nesse mesmo ano. Era essa região para a qual ele tinha se mudado. Em português ficaria A Proibição do Amor, né? Mas não foi um sucesso ainda. E aí, depois disso, o Wagner teve problemas financeiros, né? Casado, sempre é tudo muito mais caro, né? Fica dobra, né, a coisa. Em 1839, então ele fugiu dos seus credores e decidiu tentar a sorte em Paris, que era uma coisa que ele já queria, né? Mas os 3 primeiros anos na cidade foram bastante desastrosos. Ele tinha uma recomendação do Jacobo Meyerbeer, que era um cara importante já, né? Mas ele não conseguiu entrar naquele círculo fechado do Opéra. Então ele acabava vivendo entre os artistas alemães mais pobres.
E ele conseguiu driblar e passar fome com o jornalismo musical, com alguns trabalhos avulsos, sendo copista. E era uma coisa que ele fazia bem, arranjo, cópia de partitura. Então deu aí para driblar a fome. Mas em 1840, ele completou a ópera Rienzi, baseada no romance do inglês Edward Bulwer Lytton. Inclusive, foi ao assistir essa ópera, obviamente não nessa época, né, gente? Muito depois. Mas foi ao assistir essa ópera que o jovem Adolf Hitler falou assim: eu me vejo capaz de mudar o destino da Alemanha. Olha a merda que deu, né? Enfim, em 1841, voltando para o Wagner compôs Der Fliegende Holländer. Inclusive, é uma ópera que a gente já tem vídeo aqui no canal, né? O Holandês Voador, também chamado de Um Navio Fantasma, que é inspirada na lenda desse capitão condenado a velejar para sempre. E essa lenda foi justamente no momento que veio, né, na sua cabeça, no momento que ele estava de navio fugindo aí dos seus credores. Enfim, temos vídeos sobre essa ópera aqui no canal, é uma ópera bem bacana. Aos 29 anos, o Wagner retornou a Dresden, onde Rienzi foi finalmente apresentada, com sucesso, tá? Em 20 de outubro de 1842. No ano seguinte, Der Fliegende Holländer foi produzida em Dresden em 2 de janeiro de 1843, mas teve menos sucesso. O público esperava uma obra na tradição franco-italiana, similar a Rienzi, e ficou confuso com a forma inovadora como a ópera integrava a música e o conteúdo dramático. Ainda não era onde ele iria chegar na sua produção, mas já tinha uma ideia assim, de não ter tão bem definida cada coisa. Já tinha assim, uma sombra daquilo que seria, mas ele ainda não tinha se desvencilhado de tudo aquilo que era chamado de ópera romântica, né? Da ideia de ter coro, área, balé, ainda não tinha tudo isso, mas tinha algumas características que já eram bem inovadoras. No entanto, o Wagner foi nomeado regente da Ópera da Corte, cargo que ele ocupou até 1849, e em 19 de outubro de 1845, ele estreou Tannhäuser, que foi recebida com frieza, mas depois se tornou uma atração. Ganhou muita popularidade, especialmente junto ao público, apesar de ter sido hostilizada pelos críticos. Mas o público amou, gente. E Tannhäuser é uma ópera que até hoje é muito feita, assim, muito executada. Em 1846, o Wagner finalizou um longo projeto de reforma para a orquestra da corte. Só que ele misturava política com arte o tempo todo. Mais um ponto de encontro entre ele e o Hitler, né? O Hitler se via como um artista. Então, ele acreditava que para alcançar os seus objetivos artísticos, o teatro precisava ser reformado. Mas lembra vocês que reforma custa caro, né? Imagina de um teatro, né? Então o seu projeto foi rejeitado várias vezes. E quanto mais os seus planos eram rejeitados, mais ele se envolvia numa política subversiva. Então, nesse período que o Wagner começou a publicar textos anônimos, exaltando a revolução e a anarquia, só que ao mesmo tempo ele nunca conseguiu se voltar contra a monarquia. Ele ainda defendia a monarquia. Até porque, né, gente, ele precisava manter o seu trabalho, ele sabia dos riscos. Aquela famosa frase, quem tem cu tem medo. Porém, não demorou muito até que a situação política piorasse e a revolução estourasse. Então, as revoluções de 1848, nos estados da Confederação Germânica, seguiram as agitações que ocorriam por toda a Europa. No contexto alemão, o que levou os alemães às ruas foi também a ânsia por um território unificado e a adoção de políticas liberais. Bom, foram 6 meses de briga, 6 meses de luta, e não deu em nada praticamente, né? Então todos os regimes derrubados, com exceção de um, foram restaurados. E aí nos estados alemães, a revolução fracassou muito rápido. E o Wagner então passou a ser procurado por ter participado do Levante. Não se sabe bem ao certo qual foi a sua atuação, mas uns dizem que ele distribuiu cartazes, outros dizem que ele incitou a participação popular. Enfim, é difícil saber. Até porque o Wagner, esses textos escritos entre 1840 e 1850,
o Wagner os reuniu em 1871 para publicar uma autobiografia. E nesse momento, ele alterou datas, partes inteiras dos textos, para criar uma narrativa do seu agrado, minimizando seu envolvimento em questões políticas, como no caso do movimento revolucionário em Dresden. Então, a gente não tem muito como saber, né? Esses textos do Wagner eram importantes. Ele não era só um compositor, ele tinha textos importantes. Muito texto porcaria também, tá, gente? Aliás, inclusive os bons têm aspectos porcaria, mas enfim, alguns textos são importantes. E aí, tem um texto chamado Das Kunstwerk der Zukunft, A Arte e a Revolução, que é de 1849, que o Wagner inicia o seu texto falando assim: nos tempos que correm, é praticamente generalizado o lamento dos artistas em relação aos prejuízos que a Revolução lhes causou. Mas não é contra as proporções que a luta de rua atingiu, nem contra o abalo inesperado e violento a que o edifício do Estado foi submetido, nem tampouco contra a substituição apressada do governo que se dirigem às suas queixas. A impressão que esses formidáveis acontecimentos em si mesmos deixam atrás de si é, na maior parte das vezes, relativamente passageira, e o incômodo direto que causam não dura muito tempo. A ameaça de morte que pesa sobre a prática artística, tal como conhecemos até os nossos dias, reside, pelo contrário, no caráter particularmente persistente dos recentes abalos. Os fundamentos vigentes do lucro, do comércio e da riqueza estão hoje ameaçados, e mesmo depois do regresso à calma anterior, depois do completo reestabelecimento da fisionomia da vida social, há uma angústia torturante, uma preocupação profunda a corroê-la, a consumir-lhe as entranhas. A inibição dos empreendimentos paralisa o crédito. Quem quer conservar em segurança aquilo que tem, renuncia ao ganho incerto. Consequentemente, a indústria estagna e a arte não tem do que viver. Esse texto é do Wagner, poderia ser aplicado hoje completamente no nosso mundo pós-Covid, né? Inclusive eu estava conversando com o Bruno, beijo Bruno, sobre exatamente isso, né? Por que que os teatros, as grandes corporações artísticas vão, muitas vezes, fazer uma coisa super inventiva, se eles sabem que o feijão com arroz dá certo, né? E isso é terrível para a arte, né? A arte não tem do que viver. Eu estou fazendo aqui uma distorção da ideia do Wagner originalmente, mas que na verdade é a realidade dos artistas hoje, né? E outro elemento que é a realidade dos artistas em todo o período da história, né? Mas com Wagner foi realmente muito complicado, é a questão financeira. Ele passou grande parte da sua vida fugindo dessas dívidas, pegando dinheiro emprestado dos amigos. Ele era incapaz de viver dentro dos limites daquilo que ganhava, praticamente como todo artista. E ele tinha um certo otimismo muito rápido em relação às suas composições. Então sempre tinha drama quando o assunto era dinheiro. Inclusive, essas crises foram que levaram ele a se envolver nessa Revolução de 40, né? Ele reclamava melhores condições para sua atuação como mestre de capela da corte. Mas vamos voltar para a ópera, que sempre há a pegada aqui, né? A minha ideia é sempre de fazer a biografia aqui dos compositores de ópera, afinal, ópera é o nosso tema, né? É sempre voltar para as óperas. A sua próxima ópera seria Lohengrin, que é uma ópera também pancadão, né? E Lohengrin foi recusada pelas autoridades da ópera da corte em Dresden. E isso não se baseou por razões artísticas. Na verdade, estava ligado com as reformas administrativas e artísticas propostas por Wagner. O que o Wagner queria era um tanto quanto ousado, né? Ele sempre foi muito ousado, né? Isso a gente já percebeu. Mas ele queria tirar o controle da ópera da corte e criar um teatro nacional cujas produções seriam escolhidas por uma união de dramaturgos e compositores. Preocupado com ideias de regeneração social, o Wagner se envolveu na Revolução Alemã, em 1848-49, e escreveu vários artigos defendendo a Revolução. Participou ativamente do Levante de Dresden, em 1849. Quando o Levante falhou, foi emitido um mandado de prisão contra ele. Ele fugiu da Alemanha, incapaz de assistir à primeira apresentação de Lohengrin em Weimar, realizada pelo seu grande amigo
Franz Liszt. Lembra que eu falei pra gente guardar o nome dele? Que ele ia voltar aqui? Então, essa primeira apresentação, essa premiere, foi em 28 de agosto de 1850. Quero abrir um parênteses aqui para falar de Liszt rapidinho. Na parte musical, a gente acha que o Wagner foi sempre muito revolucionário, né? A forma como ele usou os acordes aumentados e diminuídos, mas isso já estava tudo em Liszt. O Liszt abriu esse caminho harmônico para ele. Embora a gente possa dizer, eu acho assim, tô falando aqui de forma deliberada, tá? Que o Wagner era muito melhor melodista do que o Liszt, mas toda a revolução harmônica já estava sendo proposta ali pelo Liszt. Ele apenas consumiu e reorganizou isso. Nos 15 anos seguintes, Wagner não apresentaria nenhuma nova ópera. Até 1858, ele viveu em Zurich, na Suíça, né, onde ele compôs muita coisa, escreveu tratados, regeu, inclusive regeu concertos em Londres, na Philharmonic Society. Posteriormente se tornou a Royal Philharmonic Society, né, em 1855. E já tendo estudado a lenda do Siegfried e os mitos nórdicos como possível base para uma ópera, escreveu também um poema operístico chamado Siegfried's Tod, a morte de Siegfried, no qual ele concebeu Siegfried como um novo tipo de homem que emergiria após a revolução bem-sucedida que ele esperava. O Wagner escreveu vários volumes de prosa sobre a revolução social e artística. Dentre os anos aí de 1849 a 1852, o que ele fez foi escrever muita prosa. Então ele escreveu o texto Arte e Revolução, a obra de arte do futuro, Uma comunicação aos meus amigos e o Ópera e Drama, que é bem importante para a gente. O Ópera e Drama, inclusive, ele delineou assim, esse novo tipo muito revolucionário de obra de arte musical para o palco. Vejam que eu estou me esquivando de usar a palavra ópera, porque ele também se esquivava. Já já a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Em 1852, ele pegou esse poema operístico Siegfried's Tod e aumentou, deu amiguinhos para esse poema. E disso surgiu o conjunto ou ciclo de óperas que é chamado hoje de Der Ring des Nibelungen, o Anel dos Nibelungos. Isso seria a base para uma tetralogia de dramas musicais, que aí seria um termo um pouco mais apropriado do que ópera. Então o primeiro seria, na verdade, um prólogo, né, um prelúdio, que é Das Rheingold, o Ouro do Reno. Depois sim viria o primeiro drama, né, Die Walküre, a Valquíria. Depois, Der junge Siegfried, o jovem Siegfried, que depois ficou conhecido só como Siegfried. E, agora sim, Siegfried's Tod, a morte de Siegfried, que hoje em dia, na verdade, é chamado de Götterdämmerung, o crepúsculo dos deuses. Então, esse ciclo, Der Ring des Nibelungen, revela já o estilo e o método maduro de Wagner, desenvolvido durante esse período em que ele se dedicava às questões sociais. Ele antecipou a criação iminente de um Estado socialista e ele, inclusive, profetizou o desaparecimento da ópera como entretenimento artificial para uma elite e o surgimento de um novo tipo de ópera para o palco musical, que seria uma ópera para o povo, expressando uma autorrealização da humanidade. Essa obra viria a ser chamada, então, de drama musical, embora o Wagner nunca tenha usado esse termo, preferindo apenas drama. Agora é interessante, a gente vai ver isso mais pra frente, que isso nunca se realizou 100%, né? Porque, na verdade, o cinema veio como uma onda que arrastou a população para o olhar para as telas e não mais para os palcos. Mas aí, daqui a pouquinho, a gente fala mais sobre isso. Então, essa nova forma de arte que o Wagner queria buscar seria um drama poético, que encontraria uma plena expressão como um drama musical através de uma textura vocal e sinfônica contínua. A gente não teria mais prelúdio, área, dueto, trio, seria uma coisa só, uma música só do começo ao fim. Quando precisa muito, assim, a gente põe um intervalo.
Às vezes 2, porque as óperas são imensas, né? Às vezes precisa 2. Mas fora isso, quando não dá, toca direto. Toca direto, que a ideia é essa. Então essa textura seria tecida a partir de ideias de temas. E esses temas seriam temas condutores. Aí a palavra leitmotiv, tema condutor. Essas figuras musicais surgiriam naturalmente como frases vocais ou desenvolvidas pela orquestra, né, para expressar o desenvolvimento dramático e psicológico. Ou seja, se eu tenho uma fada, toda vez que essa fada aparecer, vai tocar o tema da fada. Esse é o motivo condutor. Depois, se essa fada, por exemplo, vai estar numa enrascada, eu posso botar uma música mais sombria, em algum momento aparece a melodia um pouco distorcida que lembra essa fada. Então, essa fada, olha que beleza, cacofônico ficou isso, né? Então, o leitmotiv, ele tem essa ideia de ser um tema que nos lembra, né, por isso psicológico, de uma personagem, de uma ação, de um evento, de um lugar. Valhalla, por exemplo, tem o seu leitmotiv, né? Agora, engana-se quem pensa que a ideia do leitmotiv é uma ideia do Wagner. Não é, gente, está completamente errado. Essa ideia já aparecia, lá nos trabalhos do Claudio Monteverdi, um dos primeiros pais da ópera. O que o Wagner fez foi estruturar o uso como parte essencial da sua obra. Então é um input mais organizacional do que necessariamente revolucionário. Ele não inventou a roda aqui. Mas essa concepção encontrou plena concretização nesse ciclo Der Ring des Nibelungen, exceto que os leitmotivs nem sempre surgiam como expressões vocais, mas muitas vezes eram introduzidos pela orquestra para retratar de novo, né, falando personagens, emoções, eventos, lugares. Com o uso desse método, o Wagner elevou-se à estatura completa e muito impressionante, né, que fez o seu estilo se tornar unificado. E aí ele foi capaz de preencher as suas obras de ponta a ponta com uma música muito dramática. Exceto por alguns momentos em Das Rheingold, que parece que ainda tem vestígios daquilo que era a ópera romântica, depois se tornou completamente no seu estilo, né? E esse estilo ele foi enriquecido pelos estímulos dos poemas sinfônicos do Liszt, como eu falei para vocês, e dessas novas sutilezas harmônicas. Então, se eu tenho um acorde de Dó maior, atenção para o Lucas pianista. Dá para ouvir, gente? Acho que dá, né? Se eu tenho um acorde de Dó maior e eu dou uma passeada com ele, né? Então eu dou aqui, eu venho para cá, e depois eu volto para cá. Eu tenho essa sensação de casa, né? Cheguei de volta ao meu lar. Agora, se eu tenho um Dó e aí eu faço esse Dó diminuto, onde é que tá a minha casa aqui? Dá uma sensação de angústia, de não ter um chão, não é? Ou no caso contrário, né? No caso do Dó aumentado. Olha que sombrio que fica isso. Isso me leva para um lugar que talvez eu não conheça. Eu posso imaginar, assim, um local exótico, sinistro. E aí esse uso dos acordes diminutos e aumentados, elevando a essa angústia tonal de nunca voltar para casinha, é o que faz o segredo da música do Wagner. Mas esse trabalho ia ser declinado, de novo, durante 26 anos para a criação desse ciclo do Anel. Gente, eu acabei de assistir as 4 óperas, não dá pra chamar de ópera, né? Bom, enfim, vou chamar de ópera. Essas 4 óperas. São quase 19 horas assistindo as óperas. Agora você imagina o quanto de tempo que vai para escrever, né? Foram 26 anos. No meio disso, ele teve que parar um pouco para fazer uma coisa que tivesse começo, meio e fim rapidamente. E o resultado foi a ópera Tristan und Isolde, Tristão e Isolda. Ou rapidamente para o Wagner quer dizer 4 horas e tanto de ópera e 2 anos para fazer. Então ele começou em 57 e terminou em 59. Mas em Tristão e Isolda, ele vai pegar essa ideia de não voltar para esse centro tonal, ficar nessa angústia, e vai esticar por 4 horas de ópera, para que no final
O acorde solucione, olha a tensão e angústia que ele é capaz de criar. É uma loucura. E é claro, né? Tristão e Isolde é a história de um amor proibido, né? E aí o agente catalisador foi o seu amor desesperado por Mathilde Wesendonck, a esposa de um rico patrono. Olha as cagadas que ele se metia. E essa confusão toda, né, esse amor desesperado por essa mulher, o levou à separação da sua esposa, Mina. Eu coloco aqui apenas como um ponto de exclamação, assim, o ciclo de canções Wesendonck-Lieder, que o Wagner compôs inspirado em 5 poemas da Mathilde, que é uma das coisas mais lindas que você pode ouvir na sua vida inteira. Se você não ouviu ainda, vai procurar, porque nossa, realmente, é muito bonito. É muito bonito. Bom, por causa de todo esse affair com essa esposa desse mecenas, desse patrono, a vida em Zurique se tornou muito constrangedora e Wagner completou o Tristan em Veneza, em Lucerna, na Suíça. A obra revelou então essa nova sutileza do seu uso dos leitmotivs, que em Das Rheingold e Die Walküre ele havia usado principalmente para explicar a ação do drama. Teve um impacto também sobre a teoria do Schopenhauer sobre a supremacia da música entre as artes, que o levou a inclinar o equilíbrio expressivo do drama musical mais em direção à música. Então os leitmotivs deixaram de permanecer claramente identificáveis com as suas fontes dramáticas, mas funcionaram com uma maior complexidade psicológica, quase à maneira de uma livre associação. A filosofia do Schopenhauer, pessimista, né, do Arthur Schopenhauer, foi muito importante para Wagner. Muito importante. A gente poderia se debruçar muito sobre isso, mas infelizmente não dá tempo. Aliás, acho que eu já estou me estendendo muito, né? Mas realmente a filosofia do Schopenhauer foi impressionantemente potente na cabeça do Wagner. Em 1859, o Wagner foi para Paris, onde no ano seguinte as produções de uma versão revisada de Tannhäuser foram um fiasco. Mas em 1861, uma anistia permitiu que ele retornasse à Alemanha. E de lá ele foi para Viena, onde ouviu Lohengrin pela primeira vez. Ele permaneceu em Viena por cerca de 1 ano e depois viajou amplamente como regente e aguardou uma produção que estava agendada do Tristan. Quando essa obra não foi produzida porque os artistas ficaram muito confusos com as inovações estilísticas, o Wagner começou uma segunda obra normal, a ópera cômica Die Meistersingen von Nürnberg, para a qual ele incorporou em sua nova concepção de drama musical certos elementos da antiga ópera. Ele queria com isso provar que ele era capaz de fazer uma ópera cômica, embora ele tenha se perdido um pouco no tamanho. E é uma ópera bastante antissemita, depois a gente fala mais sobre isso. Em 1846, no entanto, os seus gastos excessivos e os seus hábitos inveterados de fazer empréstimo, viver às custas dos outros, o levaram a um desastre financeiro. É claro, né, como a vida inteira do Wagner, ele lutou com isso e ele teve que fugir de Viena para evitar a prisão por causa de dívida. Ele chegou a Stuttgart sem 1 centavo. Um homem de 51 anos, gente. Olha que loucura. Algo parecido com um milagre o salvou. Quando eu li essa frase, eu achei o máximo. Ele sempre fez amigos leais, por causa da sua personalidade muito fascinante, sempre fazendo pitch das suas óperas novas, um gênio manifesto, né? A sua integridade artística. E aí agora ele teve um novo amigo de altíssima influência. Em 1864, Ludwig II, um jovem de 18 aninhos, ascendeu ao trono da Baviera. E ele era um admirador fanático da arte do Wagner. Ele leu a parte do libreto de Der Ring des Nibelungen, publicada no ano anterior, com um pedido de apoio financeiro, e então convidou Wagner a completar a sua ópera em Munique. O Wagner, após a sua primeira reunião com o rei, escreveu o seguinte: ele é tão elegante e inteligente, emotivo e encantador, que temo que a sua vida derreta nesse mundo vulgar, como um sonho fugaz dos deuses.
O rei, gente, foi um grande mecenas. Ele o instalou em uma vila e durante os 6 anos seguintes houveram muitas produções bem-sucedidas em Munique de todas as obras de palco do Wagner até aquela data, incluindo as primeiras apresentações de Tristan und Isolde, em 1865, Der Meistersinger, 1868, Das Rheingold, 1869 e Die Walküre, em 1870. As duas primeiras dirigidas pelo grande maestro Hans von Bülow. Inicialmente, um novo teatro em Munique foi projetado para esse fim com uma escola de música anexada, mas isso não se concretizou devido à oposição da corte pelo modo de vida do Wagner. Ele era realmente problemático. Ele não apenas contraía dívidas constantemente, apesar do seu salário principesco, mas ele também tentou interferir no governo, gente. Além disso, olha que louco, ele se tornou amante da esposa do Bülow, a Cosima, que não só era esposa do grande maestro que regia suas óperas, mas era a filha do Liszt. Que ódio desse homem desgraçado. Ela lhe deu 3 filhos, Isolde, Eva e Siegfried. Um absurdo, gente, um absurdo atrás do outro. E é claro, deu um merdaredo, né? O divórcio. Aí se casou com o Wagner, a Cosima se casou com o Wagner. Aí eles tiveram que deixar Munique, é óbvio, né? Só que eles nunca perderam a amizade do rei. O rei o instalou em Triebschen, no lago de Lucerna. Em 1869, o rei Ludwig II supervisionou o lançamento da pedra fundamental do castelo de Neuschwanstein, nomeado assim justamente por causa da ópera Lohengrin, né, o Cavaleiro do Cisne, que era, ou seja, uma ópera do Wagner, né? E esse castelo fica num cume montanhoso com uma vista deslumbrante para sua casa de infância, que era um castelo construído pelo seu pai, que ficava ali perto. E hoje em dia, até hoje em dia, as paredes do castelo de Neuschwanstein, nunca vou mais falar essa palavra na minha vida, né? Estão decoradas com afrescos, com pinturas das lendas descritas nas óperas do Wagner, incluindo até, de alguma forma, o menos mítico Meistersinger. Tudo isso em homenagem ao Wagner. Então o rei realmente tinha um apreço, né? Em 1869, o Wagner retomou o trabalho em Der Ring des Nibelungen e agora trouxe a sua conclusão renunciante ao mundo. Ficou acordado com o rei que a tetralogia deveria ser apresentada pela primeira vez em sua totalidade em Munique, mas Wagner rompeu o acordo, convencido de que um novo tipo de teatro precisava ser construído para esse propósito. Olha como o bicho era megalomaníaco. Após ver frustrados os planos de um festival de teatro para as óperas de Wagner em Munique por oposição da corte, o rei decidiu então dar apoio para ele buscar em outro lugar. E o local mais adequado foi a cidade bávara Bayreuth. O Wagner, então, depois que ficou decidido que seria esse lugar, percorreu a Alemanha regendo concertos para arrecadar fundos e incentivou a formação de sociedades para apoiar o plano. Em 1872, a construção foi iniciada. Em 1874, o Wagner se mudou para uma casa em Bayreuth, que ele chamou de Wahnfried, a paz da ilusão. E todo esse vasto projeto foi eventualmente realizado, apesar das enormes dificuldades artísticas, administrativas e financeiras, todas chamadas Richard Wagner. Mas isso porque o Wagner tinha todo o domínio artístico da produção da Casa de Ópera de Bayreuth. Então, várias inovações foram levadas a cabo, né? Por exemplo, o fosso da orquestra, que não é uma invenção de Wagner, mas ele foi criativo ao deixar o fosso mais escondidinho. O fosso da orquestra entra para baixo do palco, o que faz ficar quase invisível para quem está de fora. A forma como o Bayreuth foi construída, que lembra o anfiteatro grego, as colunas, inclusive, e tudo mais, era uma forma inovativa do Wagner pensar essa casa de ópera, especialmente para ter as realizações das suas óperas. Então o rei, que havia providenciado Wahnfried
para Wagner, contribuiu com uma soma substancial e foram levantadas hipotecas que mais tarde foram pagas com royalties. Então, Der Ring des Nibelungen teve sua estreia triunfante, né, a sua primeira apresentação completa, no novo Festspielhaus, em Bayreuth, nos dias 13, 14, 16 e 17 de agosto de 1876. O rei não apenas assistiu aos ensaios, mas a diversas récitas. É válido lembrar que esse festival está em ativa até os dias de hoje. Se você quer um ingresso, não é fácil comprar, às vezes tem fila de espera de anos. Você nunca chega na bilheteria e vai comprar o ingresso porque a fila de espera é imensa. É famoso, reúne celebridades do mundo inteiro que vão assistir esses festivais em Bayreuth até hoje. Então, continua na ativa. O rei sonhador, o Ludwig II, era tão apaixonado pelas óperas do Wagner que nos seus castelos ele sempre fazia referência aos cenários. Em um deles, inclusive, ele fez uma cabana inspirada em Die Walküre. É bem onde ele costumava organizar alguns banquetes e tal, e essa cabana possuía uma árvore artificial com uma espada cravada no tronco. Daí você tira, né? Eu quero fazer aqui um parênteses importante, que assim, às vezes eu gosto de fazer uma fofoca que eu chamo de fofoca lírica, e outras vezes eu me disponho ao silêncio com medo de errar. Esse é um dos casos em que o silêncio me parece bem mais apropriado, seja por falta de fontes sobre esse assunto, seja por medo de incorrer em uma historiografia ultrapassada. Então vamos aos fatos. Ludwig II, o rei, era homossexual. Ele se dispôs a nunca se casar com nenhuma mulher, mesmo quando isso seria importante para a coroa. Como ele era católico apostólico romano, ele lutava contra isso, contra essa tendência. Ele teve alguns casos amorosos conhecidos com homens da sua corte e houve Wagner. Wagner e o rei trocaram mais de 600 cartas. Eles eram extremamente afetuosos um com o outro. Existem provas concretas de um relacionamento homoafetivo? Não. As cartas eram extremamente íntimas, mas nenhuma prova concreta. Se, e apenas se, os dois tiveram realmente um affair, o Wagner também não era apenas gay, né? Ele era pelo menos bissexual, com certeza, já que ele se envolveu em tanta enrascada no decorrer da sua vida por causa dos seus relacionamentos até inapropriados com mulheres, né? Então, teria tido Wagner um affair com o rei só para se aproveitar dos seus privilégios? Eu acho um tanto quanto enxerido da nossa parte saber disso. Por quê? Se foi, foi. Não temos nada contra. Se houve amor, desse amor surgiu o ciclo do anel. E quem fizer piadinha com o anel anal vai apanhar, tá? Só que sem o apoio financeiro do Ludwig, o anel jamais sairia. Então fica aqui a nossa gratidão ao rei, né? Enfim, eu acho que para mim não é problema nenhum falar essas coisas quando elas são abertamente faladas pelos músicos, pelos compositores, quando isso é um assunto importante. Nesse caso, me soa mais como uma fofoca, uma intriga palaciana, uma coisa assim. Então, me sinto menos confortável de abrir esse assunto. Especialmente porque eu vejo um pessoal aí falando com tanta certeza. Eles nunca leram as cartas do século XIX, gente? As cartas são mais afetuosas. Os homens não se tratavam entre si da forma como os homens se tratam hoje. Então, não sei. Acho difícil falar qualquer coisa nesse sentido. Vou deixar por aí. Então, voltando aqui desse nosso parênteses. O Wagner passou o resto da sua vida em Wahnfried, fazendo algumas turnês. Ele foi a Londres algumas vezes para séries de concerto. Ele fez viagens à Itália, tanto que, né, depois a gente vai falar sobre isso, mas ele faleceu na Itália. E durante esses anos ele compôs a sua última ópera, Parsifal. Essa história que mexe com elementos sagrados, né? E ele iniciou em 1877 e produziu em Bayreuth em 1882. Ele também ditou à sua esposa a sua autobiografia Mein Leben, iniciada em 1865. Então ele morreu
na Itália, mas sem querer, porque ele estava viajando num ataque cardíaco, no auge da sua fama. Depois o seu corpo retornou para Wahnfried e ele foi enterrado numa tumba que ele mesmo preparou. Desde então, exceto por algumas interrupções causadas pelas guerras, o Festspielhaus tem realizado festivais anuais com as obras do Wagner. Eu falei que a gente ia retornar um pouquinho nesse assunto de, tá, mas ele foi revolucionário, não foi? A criação singular do Wagner, do seu próprio tipo de drama musical, foi sim uma realização fantástica, considerando a escala e o escopo da sua arte. Então o seu método era condensar uma massa absurda de material à sua disposição, especialmente quando ele tratava com essas lendas, esses mitos, né? E muita gente escreveu sobre tudo mais, então ele condensava e ele transformava num esquema dramático conciso. Nesse esquema, inspirado na tragédia grega, né? O que ele dizia fazer com moderação e nunca no sentido de cópia ou de recriação, os eventos no palco são poucos, mas são cruciais, sendo a maior parte da ação dedicada ao desenvolvimento da motivação dos personagens. As pessoas acham erroneamente que foi o leitmotiv, que foi a grande sacada do Wagner. Não foi. Inclusive, muitas pessoas acham que isso aí vira como um tipo de rótulo, né? Mas o Wagner os chamou de portadores de sentimento. Então, os leitmotivs no decorrer da sua carreira foram se transformando em algo emocional. E ele era flexível nesse tratamento de alternar, transformar, combinar. Muito como expressão sutil dos sentimentos, dos símbolos dramáticos. Então o resultado foi essa nova forma de arte, distinta como um simbolismo profundo e complexo, e atuando nesses 3 planos indivisíveis de drama, verbo e música. Existe uma importância vital desse simbolismo. Isso está sendo cada vez mais estudado. O tema mais comum nas suas óperas é a redenção pelo amor. Um conceito bastante romântico e que foi lidado talvez de forma até um pouco ingênua, mas que virou um catalisador para ideias mais profundas depois, se é que possa existir alguma, né? Mas no ciclo do Anel há pelo menos 5 vertentes aí entrelaçadas, né? O nacionalismo alemão, o socialismo internacional, a filosofia do Schopenhauer, o budismo e o cristianismo. Ou seja, é um absurdo, né? Em outro nível, há um tratamento quase profético de alguns temas da psicanálise, né? O complexo do poder decorrente da inibição sexual, o incesto, a fixação materna, o complexo de Édipo, tá tudo ali. A influência do Wagner, tanto como dramaturgo quanto como compositor, foi poderosa. Embora, de forma geral, o compositor que faz ele mesmo seu libreto esteja cometendo crimes, porque geralmente é muito ruim, no caso do Wagner é uma exceção nesse caso, né? A reforma do Wagner de buscar profundidade dramática, continuidade, coesão, tudo isso faz muito sentido. No campo puramente musical, a influência do Wagner também foi grande. Ele desenvolveu essa gama tão ampla que conseguiu fazer com que cada uma das suas óperas habitasse num mundo emocional único, o que elevou o estilo melódico e harmônico da música alemã, ao que muitos consideram uma maior intensidade emocional e sensorial. Então, grande parte da história subsequente deriva dele, seja pela extensão das suas descobertas ou a reação contra elas. O Mark Cartwright, ele diz que o Wagner foi uma inspiração para muitos compositores contemporâneos seus, por exemplo, Anton Bruckner, 1824-1896, que começou a compor sinfonias após testemunhar a música do Wagner em primeira mão. E, é claro, no campo da ópera, o Richard Strauss, que a gente não pode esquecer, né? Porque foi grande influenciado por Wagner, né? O grande influenciado, é isso mesmo, né? O grande influenciado de Wagner. Ele viveu entre 1864 e 1949, né? Especialmente com a ópera Salomé, de 1905, e Electra, de 1909. O objetivo do Wagner, dessa arte total, influenciou artistas em outros gêneros, como na literatura, na pintura, especialmente os pós-impressionistas, né? A sombra do domínio de Wagner
nas artes vacilou um pouco com a chegada do novo estilo de música modernista. Um dos grandes arquitetos desse estilo, que a gente pode botar na história da música como um arqui-inimigo, né? Era o Claude Debussy, de 1862 a 1918, que, embora inicialmente era um grande admirador do Wagner, descreveu certa vez a música do alemão como um belo pôr do sol que se confundiu com uma aurora. Ou seja, as pessoas achavam que ele estava começando uma coisa nova, mas na verdade ele estava terminando, né? No entanto, a fusão de harmonia e instrumentação, a expansão da tonalidade até o ponto da ruptura e os experimentos em grande escala estrutural que caracterizavam grande parte da música moderna desde o fim do século XIX seriam impensáveis sem Wagner. Então, as óperas do Wagner, juntamente com as de Verdi, continuam hoje a ser presenças constantes nos programas das casas de ópera do mundo inteiro. Outro aspecto importante ao pensar na música do Wagner como um belo pôr do sol, é esse seu conceito de obra de arte do futuro, em que ele afirma que seria um produto de um impulso coletivo de todas as artes para uma conexão imediata com o público coletivo. Ele imaginou que seria a ópera, mas a história nos conta que, feliz ou infelizmente, esse tipo de obra seria, na verdade, o cinema, uma forma de arte que nascia ao passo que Wagner morria. A vida do Richard Wagner se confunde, então, com o começo, com a gênese da Alemanha imperialista. Então, toda a sua carreira teve essa busca por aquilo que seria uma ópera alemã. Uma ópera alemã que nós não temos e por isso não temos um drama nacional. Era isso que Wagner dizia. E apesar de ele fazer referência aos grandes nomes germânicos, né, Bach, Beethoven, e dizer que ele sentia, sim, influência da música estrangeira, né, Mozart, Bellini, ele achava que ele possuía uma característica de precisar fazer uma reforma, que seria uma reforma, agora você segure-se na sua cadeira para você não cair, que é de uma música para o povo. Você já imaginou isso vindo da boca do Wagner? Inclusive, ele fazia críticas a óperas que eram muito eruditas. Olha que coisa louca, né? Por que não há um compositor de ópera alemão chegado à fama há tanto tempo? E ele responde, porque ninguém sabia como se tornar a voz do povo. Isso é porque nenhum aprendeu a verdadeira vida quente, tal como ela é. Olha que coisa doida, gente. Vocês já imaginaram o Wagner como um compositor do povo? Eu nunca tinha imaginado que ele tinha falas desse tipo. Então, a questão é a seguinte, né? Que baseado nessa concepção sobre o que faltava na música alemã, é que o Wagner criou essa obra de arte total, Gesamtkunstwerk. Esse conceito que ele vai chamar de drama, né? Acho que até porque falar Gesamtkunstwerk toda vez, né? Então, que reunia numa mesma obra teatro, canto, dança, artes plásticas. Isso criaria nos alemães um reconhecimento cultural a partir da música, mas que pudesse se expandir para o campo político, a partir da música, por causa da ideia do Schopenhauer, né? Então, a ópera era para ele esse campo artístico perfeito para fazer isso. Então, a ópera não seria mais um espaço para ser visto pela elite, mas pelo grande povo. E aí que eu falo mais uma vez em que ele teve esse erro ao ser profético nesse sentido, porque a grande obra de arte para as massas no futuro seria o cinema, que ainda não estava nas vistas, né? Mas ele pensava que só era possível um produto do impulso coletivo de todas as artes para uma comunicação mais imediata com um público coletivo. Isso não foi a ópera, infelizmente, foi o cinema, ou felizmente, né? Veja lá. Mas é a partir dessa obra de arte total, dessa obra de arte do futuro e para o futuro, que o Wagner vai escrever as suas principais óperas, socorro, inclusive o Ciclo do Anel. E esse é o nosso tema dos nossos próximos 4 vídeos. Yay! O Ciclo do Anel completo. Vamos falar do elefante branco na sala, gente? Nesse caso, o elefante branco, racista, europeu. Eu deixei por último para tentar segurar sua atenção até aqui, eu não sei se funcionou.
Mas vamos lá. Que o Wagner tinha sentimentos antissemitas, gente, é fácil de saber, né? Incontestável, todo mundo sabe. Mas ele publicou abertamente essas opiniões, especialmente em Das Judentum in der Musik, o Judaísmo na Música, de 1850. Nesse texto, ele identificava abertamente músicos judeus como a fonte última do que ele percebia como música sem substância e valores deslocados nas artes como um todo. Isso vai ser chamado pelo Goebbels lá na frente, no nazismo, de música degenerada, né? O que permanece controverso, no entanto, é a medida em que o antissemitismo de Wagner, até que ponto influenciou as suas composições musicais. Alguns vão advogar que a música instrumental não possui esse poder, mas que a música dramática sim, por causa do texto. Enfim. O historiador musical Harold Schoenberg dá a seguinte descrição de Wagner. Olha só que interessante. Há algo messiânico sobre Wagner, um grau de megalomania que beirava a insanidade. Ele era um homem baixo, cerca de 1,65 m de altura, mas irradiava poder, crença em si mesmo, crueldade, genialidade. Como ser humano, ele era assustador, amoral, hedonista, egoísta, virulentamente racista, arrogante, cheio de evangelhos do super-homem, o super-homem naturalmente sendo Wagner, e da superioridade da raça alemã. Ele representa tudo que é desagradável no caráter humano. Mas a sua egomania era apoiada pelo gênio, e depois dele, a música não foi mais a mesma. Isso aqui está em The Lives of the Great Composers, de 1998, desculpa. Por um lado, alguns dizem que o antissemitismo do Wagner não foi mais significativo do que qualquer outra peculiaridade da sua personalidade. Por outros, dizem que sim, que o Wagner encontrava na população judaica como um bode expiatório para justificar tudo aquilo que existia de ruim. Mas o Wagner, ele viveu uma época de ressentimento generalizado contra os judeus. Não é incomum nas suas obras dramáticas a gente encontrar não só nuances, mas coisas abertamente antissemitas, como é o caso dos mestres cantores, né? Alguns argumentam que tais elementos são superficiais e não devem ser interpretados como sinais de uma ideologia antissemita mais profunda que permeia a obra do compositor. Eu acho ingênuo. Eu vou ainda mais nessa parte dessa outra escola que sustenta que grande parte da música do Wagner é uma encarnação das suas ideias antissemitas e que o conhecimento da natureza e da profundidade do seu sentimento judaico é indispensável para compreender a sua música. Essa perspectiva tem sido usada não apenas para explicar a posição de Wagner, como também para explicar a posição do Adolf Hitler em relação a ele. É claro que a gente tem aquilo que eu consideraria talvez exageros, né? Como, por exemplo, a proibição não oficial da música do Wagner em Israel. Porque, é claro, foi utilizada por Hitler daquela maneira que a gente sabe, absurda, né? Propagandista. Então eu entendo que existam cicatrizes, mas a ponto de proibir, não sei. Apesar da controvérsia entre essas visões religiosas e políticas, as obras do Wagner têm sido executadas por músicos judeus e não judeus desde o século XIX. Inclusive, vale a pena a gente ressaltar uma performance em 2001 em Jerusalém, liderada pelo maestro Daniel Barenboim, que ele é argentino, né, mas tem origem judaica, em Jerusalém, da música de Wagner, que causou um certo burburinho. Desde então parece que as rédeas se afrouxaram um pouco, né? Para alguns, o antissemitismo de Wagner diminui ou até invalida sua realização como compositor. Para outros, é uma falha de personalidade que não afeta a sua música ou a qualidade da sua música. Seja inconsequente ou um detrimento do seu legado artístico, o antissemitismo do Wagner e o seu papel na produção musical provavelmente continuarão sendo um assunto de disputa. E desse lado eu fico do lado da briga, é claro, porque eu não sou nem maluco. Mas eu quero deixar aqui uma indicação de um vídeo da Deutsche Welle Brasil,
Brasil, olha o que o sotaque fez com a gente, né? Da Deutsche Welle Brasil, o canal no YouTube que se chama DW Brasil. O vídeo é do ano passado e se chama Por que Hitler idolatrava Wagner? É um vídeo incrível, com 7 pontos, muito bem estruturados. Aquela ideia alemã, né? Super organizacional, né? Então são 7 pontos que nos ajudam a entender essa conexão. E eu acho brilhante desse documentário é que ele põe no rabo de quem deve pôr. Então ele põe o que dá conta do Wagner. Era o antissemitismo, ele era o ideal germânico, tarará, tarará, tarará. O que dá conta do Hitler? Ah, então observar esse heroísmo na ópera do Wagner como um chamado pessoal, todo o racismo, toda a monstruosidade que a gente sabe que ele tinha. Mas também fica bom porque ele põe no rabo dos descendentes do Wagner, ou seja, os membros da família Wagner, o que precisa ser posto. Especialmente a imunda da neta do Wagner, que era uma nazista orgulhosa até depois do fim da guerra. E tudo isso precisa ser levado em conta quando a gente fala da obra do Wagner. Inclusive, para que, se for o caso, a gente chegue à conclusão de separar o homem da obra. Tá bom? Mas essa mulher, essa neta do Wagner, você vai sentir raiva dela. Eu senti pelo menos bastante raiva dela. Uma pessoa muito imunda. Bom, para não terminar com esse assunto tão pesado, quero terminar com uma coisa aqui mais leve que relaciona o Wagner ao Brasil. Em 1857, o Wagner recebeu a visita do cônsul brasileiro em Dresden, Ernesto Ferreira França. O brasileiro propôs a Wagner a ideia de inaugurar sua nova ópera, Tristão e Isolda, no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, a convite do nosso grande imperador Dom Pedro II, que admirava muito sua música, era um mecenas, era um admirador das artes, era um homem incrível, né? Infelizmente, esse teatro não existe hoje, né? Tem um prédio no local, a gente tem o grande Teatro Municipal do Rio, mas hoje em dia esse Teatro Imperial não existe mais. Se eu não me engano, ele foi destruído num incêndio. O Richard Wagner escreveu, um tempo depois, que lhe agradou muito a ideia. O imperador do Brasil ama todas as coisas que vêm da Alemanha, ele me convidou para exibir meus trabalhos na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Confesso que me atraiu muito a ideia de visitar aquele país tão exótico e tropical. Minhas óperas seriam regidas em italiano, pois é a língua do teatro daquele país. Infelizmente, nunca mais recebi notícias do cônsul brasileiro. Fui informado que o imperador desejava que eu construísse um novo teatro no Rio de Janeiro para os negros daquela cidade e que eu seria recebido com muita pompa em seu país. De acordo com Wagner, o Dom Pedro II desejava então hospedar o renomado maestro por alguns anos, não apenas para apresentar sua ópera, mas para construir esse novo teatro na cidade. Eu acho um erro a gente pegar essa fala, esse texto do Wagner e dizer que seria um teatro especialmente para pretos, como alguns acham, né? Alguns assuntam. Mas eu acho que o Wagner considerava a população do Rio como uma população negra. Não que seria um teatro especialmente para pretos, não acho que seria isso. Algo aconteceu, porém, e as circunstâncias do Império não foram capazes de trazer o Wagner ao Brasil. Talvez o próprio cenário que o levou à Guerra do Paraguai, não sei, tô chutando. Mas o contato entre eles, o Wagner e o Dom Pedro II, não acabou. Eles trocaram muitas cartas, e o imperador fazia parte de um grupo seleto de patrocinadores da construção da casa de ópera do Festival de Bayreuth. Você sabia disso, que Dom Pedro II era um mecenas de Wagner? Pois é, vivendo e aprendendo, né? Tanto é que em 1876, quem que estava lá em Bayreuth? O imperador e a imperatriz Teresa Cristina. O Wagner tinha uma admiração profunda pelo Pedro II, que sempre o ajudou financeiramente, mesmo quando ele ainda não havia despontado no cenário musical internacional. Queridos, é isso. Esse é o nosso assunto de hoje. Longo, extenso, eu sei, mas eu tô de férias, então eu tive um tempo a mais. Tô de férias de 2 empregos, esse aqui é o meu 3º, né? Que ele seja o primeiro logo, meu Deus, por favor. Depende de vocês, hein, mecenas? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Novamente, quero dar os créditos, né? Que grande parte desse texto ou é do Derek Cook ou é da Amanda Ribeiro Coutinho. O que eu fiz foi uma costura e comentários de minha parte, tá bom? Muito obrigado e aguardem próximos vídeos sobre o Ciclo do Anel. Deixa o seu like aí,
Se inscreve no canal se você não é inscrito. Um beijo e até a próxima.